E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa quinta-feira, dia 31/10, encerrando o mês de outubro. Essa quinta-feira onde teremos jogos de Copa, teremos também Série A italiana, teremos também já a semifinal aí da Copa Sul-Americana. Então, vamos lá junto. Uma quinta-feira magra, filtrei poucos jogos da grande quantidade, mas nesse vídeo você vai entender por quê. Vamos iniciar começando às 2h30 da tarde. O primeiro jogo que eu quero trabalhar vai ser esse: Genoa e Fiorentina. A gente vê aqui uma cotação próxima a 4,50, 4,20, 4,70. Vai estar próxima a 5 na Betfair. E uma cotação aí próxima a 1,80, 1,90 da Fiorentina. Uma cotação que vem caindo e outra que cotação subindo. Qual a minha análise desse jogo? Quando a gente olha aqui os dados, as estatísticas da Fiorentina, a gente vê que é um time que está em ascensão. Começou a temporada ali dando umas vaciladas, teve aquela derrota, depois muitos empates, mas a gente vê que recentemente conseguiu uma vitória em cima da Lazio, depois um empate aqui com o Empoli, que é o que está segurando os empates com todo mundo, time super under, vitória no Milan, vitória no Lecce, vitória na Roma, ganhando de bons adversários, Milan, Lazio, Roma, adversários até aqui da parte de cima, e parece que o time está encaixando. Um time que mostra uma defesa sólida, 9 gols, 1 gol por jogo, tá até ok aqui, e 20, fazendo uma média de mais do que 2 gols por jogo, uma média também bem legal, bem interessante. Agora vamos ver a Fiorentina fora de casa, que é onde ela mais vacilou. Foi onde teve sua derrota para a Atalanta num jogo bem pegado e 2 empates, um com o Empoli e um com o Parma, e conseguiu a vitória boa aqui em cima do time do Lecce. Realmente as estatísticas da Fiorentina fora de casa não são das melhores, mas para o primeiro tempo que a gente olhou, ela ainda tem perdido poucos primeiros tempos e eu gosto disso. Quando a gente vai olhar aqui a Genoa agora, o adversário, a Genoa vem aqui muito mal no campeonato, cara, só tem 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. E quando a gente olha recentemente, 4 derrotas foi nos últimos 5 jogos. A race recente tem um empate aqui contra o Bolonha, mas depois só derrota. E a gente vê que a Genoa tem dificuldade para marcar muitos confrontos a 0, ou então no mínimo a 1. O máximo outro confronto aqui que foi fazer o gol foi esse 2-2 aqui contra o time do Bolonha dentro de casa. Ela dentro de casa, o time da Genoa não melhora muita coisa. Continua com as 2 derrotas e 3 empates. Conseguiu segurar o empate aqui contra a Inter, um bom empate. Um empate contra a Roma e um empate contra o Bolonha. E agora vem jogar com a Lazio. Para mim, um jogo para lei Genoa. Um jogo para tentar buscar aqui o gol a favor da Fiorentina, principalmente se ela conseguir dar um bom padrão. Não acho que vai ser um jogo fácil, um domínio total da Fiorentina, mas acho que vai ter momentos ali, 10 minutos, 5 minutos de boa pressão que a gente pode aproveitar e ir muito bem aqui nesse lei. Outro ponto muito importante desse jogo é que a Fiorentina tem mostrado uma bola parada boa, cara, uma bola parada forte, tem marcado bastante gol de canto e a Genoa não tem tomado tanto, então eu vou analisar um pouco essas bolas paradas no live, mas venho de antemão preparado para comprar bolas paradas da Fiorentina. Outro ponto que a Fiorentina tem feito bons gols foi de bola parada direta, então caso tenha uma boa falta direta, alguma coisa assim, tem sido um ponto onde a Fiorentina se destacou, então também quero salientar isso. O próximo jogo que eu vou trazer para vocês é a quartas de final da Copa da Liga, onde teremos Braga e Vitória de Guimarães, cara, um jogo bem interessante, né? Um clássico aqui de Portugal. O time do Braga vem em casa com odd próximo a 2 e o Guimarães com odd 3,80, então seria um lei mais parelho. Para mim, tem valor ainda assim nesse lei do Guimarães, cara. O time do Braga é um time que tem conseguido jogar muito bem, tem sido um time bem dominante, mas está com uma certa dificuldade de fazer os gols. Já o time do Guimarães é um time que tem tido um pouco mais de dificuldade, tem ganhado os adversários mais frágeis, mas quando pega os adversários melhores, tem dificuldade. Cara, um jogo que tem tudo para ser bem under, tem tudo para ser um jogo muito pegado, então cuidado. Mas eu gosto das odds, acho que se o Braga vem com tudo, vem de tudo lá, podemos ter um bom jogo. O único ponto que eu teria muito cuidado aqui é, primeiro, a defesa do Braga tem sido uma defesa muito exposta, que tem dado muito espaço. E o time do Guimarães não é bobo, apesar de não ser um destaque nos contra-ataques, um grande time contra-atacando, ainda é um time de qualidade. Então, cuidado na defesa do Braga. Outro ponto a salientar, ainda puxando a defesa do Braga,
o time do Guimarães tem uma vantagem aqui na bola aérea. Para mim é um time um pouco mais alto, é um time que tem estatísticas melhores e tem resultados melhores na bola aérea, mais gols feitos, menos tomados. Então eu gosto bastante também aqui desse jogo para trabalhar cantos no Lei Braga ou em gols e buscar aqui as bolas aéreas ali do Guimarães laterais para cruzar dentro da área. 16h45 no nosso horário de pico, vamos ter esse jogo aqui da Copa da Bélgica. Espero que eu consiga stream, porque parece ser um jogo muito interessante. A gente vai ter o time do Antwerp, que é um bom time dentro de casa, um time forte, pegando o Denzer aqui, um time de meio de tabela da segunda divisão. Então a gente tem um time de primeira contra de segunda, um favoritismo grande para o Antwerp. Eu quero ver se vai vir titular, porque estão poupando muito nessas Copas, e caso consiga colocar todo o seu favoritismo, impor tudo isso dentro do campo, pode dar um lay Denzer muito interessante, e o time do Antwerp também tem uma boa vantagem na bola aérea nesse confronto. Voltando para o italiano Série A, teremos o jogo entre Roma e Torino, cara. Um jogo onde a Roma vem bem favorita, com odds aqui bem baixas, até 1,70, e o Torino, a odd do Torino subindo. Cara, eu tô discordando um pouco aqui desse confronto. Cara, o time da Roma não vem bem. Quando a gente olha aqui as estatísticas do time da Roma nos últimos 5 jogos, tem essas 2 vitórias, depois empates e 2 derrotas. Um time que só tem 2 vitórias, só foi essas 2. Uma contra a Udinese em casa e outra contra o Venezia em casa. Venezia é o último colocado, o Udinese está até aqui bem, mas não foi muita coisa. Depois empata com o Monza, perde para a Inter, perde para a Fiorentina e agora volta a jogar dentro de casa. E vai pegar um Torino que também não vem com a melhor race do mundo, mas está até mais bem colocado. E é um time bem difícil, cara. O time do Torino não é um time que deixa a derrota fácil, é um time que dificulta. O time da Roma tomou mais gol do que fez, eu não gosto muito disso, para dar um favoritismo para o time. Quando a gente olha para as estatísticas da Roma dentro de casa, a gente vê que não melhora muita coisa. Fez um pouco mais do que tomou, isso melhora, mas vem de 2 derrotas e 2 vitórias. Perdeu aqui para o Empoli no começo. Cara, eu acho que o mercado pesou um pouco demais só de da Roma. Todas as estatísticas da Roma no primeiro tempo são bem ruins. E o time do Torino tem sido um time muito difícil. Mesmo quando a gente olha aqui o Torino fora de casa, ele não é um time fácil, ó. Até pouco não tinha perdido, depois perdeu para a Inter e aqui para o Cagliari, né? Que é um time mais de baixo, mas ainda assim um time que, ó, bem equilibrado, consegue suas vitórias, dificulta bastante, é um time under, conseguiu um empate aqui dentro da casa do Milan, é um time cascudo. Na bola aérea, o time do Torino tá com um retrospecto melhor no ataque, mas deixa um pouco a desejar na defesa. Já o time da Roma tá com o ataque meio defasado, não tem estatísticas tão fortes de fazer gol de canto nessa temporada, mas tá com a defesa um pouco mais fragilizada. Então eu senti um equilíbrio aqui na bola parada, mas ainda acredito que a bola parada é um grande ponto a ser explorado nesse jogo. Então vou analisar o live dessas bolas paradas, vou ver os cantos do Torino, como vai ser os cantos, botaram muitos jogadores na área, conseguiram ganhar as bolas aéreas, posso comprar as bolas. Só que é um jogo onde eu posso comprar as bolas aéreas de ambos os lados, porque eu vejo um time que tem um ataque bom e uma defesa ruim na bola aérea, e vejo aqui um time que está com um ataque meio deficiente, mas está com uma defesa boa. Então está se equilibrando as fraquezas e as forças aí de ambas as equipes. Jogo difícil para match odds. Quem for trabalhar, muito cuidado. Para fechar o italiano, teremos Como e Lazio, cara, aqui odds bem equilibrados. Muita gente pode achar, poxa, a Lazio é muito melhor, a Lazio é muito mais forte. Eu só digo uma coisa, cuidado com o time do Como. Tá aqui, ó, em 13º colocado, não vem com estatísticas tão fortes também. Ó, perdeu pro Torino, depois empate, depois derrota. Recentemente não vem tão bem, diferente da Lazio, que vem com bem mais vitórias. Mas quando a gente olha aqui, o Como dentro de casa ainda não perdeu, empatou ou venceu os jogos, beleza? Pegando adversários ali mais parelho a ele, agora vai pegar uma Lazio, que vem muito forte dentro de casa, mas deixando a desejar demais fora de casa. Perdeu para a Juve, ganhou do Torino, perdeu para a Lazio, perdeu para a Fiore e perdeu para a Udinese. Então,
eu não tenho tanta confiança. Quando a gente olha para as estatísticas do Como dentro de casa, são estatísticas boas, cara. O Como no primeiro tempo tem sido um time muito duro, perdeu poucos primeiros tempos e ganhou alguns. E o time da Lazio fora de casa não está tendo essa pressão no primeiro tempo. A Lazio está numa crescente. Então eu acredito que podemos sim ter surpresas. Da Lazio realmente vir conseguir dominar o Como e fazer um bom jogo. Mas eu acho um jogo bem duro, bem complicado, e eu acho que realmente seria isso, uma surpresa de vir um padrão. Jogo que eu vou assistir, acompanhar, mas não gosto tanto aqui, nem para bola parada, nem para match odds. Acho um jogo difícil, cara. Acho que tem leis mais fáceis, como o do Antwerp aqui, como o do Porto, que eu vou comentar agora. Falando do jogo do Porto, eu já adiantei, né, para vocês. Lei Moreirense, cara, para mim é um cenário muito agradável, muito bom para esse jogo. O time do Porto vem fazendo uma temporada interessante. Não é aquele Porto super dominante, né? Quem está sendo super dominante é o Sporting, mas é um Porto bem melhor que o time do Moreirense. Dentro de casa, muito mais forte, tem uma bola aérea melhor. Então, para mim, um jogo que tudo puxa a trabalhar ao lado do Porto. Cuidado, o time do Porto tem sido um time muito oscilante. Marcação um pouco mais baixa, depois marcação alta. Não é aquele time que pega um ritmo de padrão e segura por muito tempo. Então, muitas vezes a gente tem que ficar entrando e saindo do mercado, tentando entender qual é o melhor momento, até mesmo para não ficar pagando ataque, que o Porto ultimamente está dando muito chance e ataque para os adversários. Isso para o Lei é bem ruim. Mas de antemão ainda acho um jogo muito legal, muito interessante para encaixar esse Lei Moreirense. E para finalizar o último jogo do dia, não tinha puxado aqui ainda, vai ser o jogo do Racing e Corinthians, cara. Jogo aí para decidir quem vai ser o finalista da Copa Sul-Americana. Ainda não temos a decisão, estou gravando aqui quarta-feira às 11 da manhã, então ainda não tem a decisão desses jogos. O time do Racing, para mim, entra como favorito no jogo. O Corinthians vacilou, cara, poderia ter saído com resultado positivo em casa, e agora lá na Argentina, lotado, torcedor, vai ser um jogo de pressão para o Corinthians. Ainda mais porque o Corinthians, apesar de uma vitória muito boa com o Cuiabá, que não pôde poupar, só teve 3 dias de descanso, viagem para a Argentina, tudo isso vai afetar o time, cara. Eu sei que é um título que com certeza o Corinthians quer muito, quer brigar, mas o brasileiro ainda é o foco. Saiu da zona de rebaixamento, grande vitória aí para os corintianos, para o time do Corinthians, mas ainda não escapou desse rebaixamento. Então, vejo uma zona aí de jogos muito importantes para o Corinthians, que fica difícil poupar. Acho que vai ter que rodar o elenco aqui, vai ter algumas alterações do titular, mas um jogo bem interessante, cara. Não venham para esse jogo com muita animação para esse Lei Corinthians. Por quê? Cara, o time do Corinthians está encaixado. Eu acho que botando 11 contra 11 é até melhor que o time do Racing. Vai ser um jogo difícil. O Corinthians não é mais aquele Corinthians do começo do ano, aquele saco de pancadas. Melhorou bastante. Vai dificultar muito esse jogo pro Racing. É carne de pescoço esse jogo aqui. No confronto em bola aérea, achei extremamente equilibrado. Muito parecido com a minha análise ali da Fiore e da Roma, mas ainda acredito que o Corinthians é um pouco superior aqui e vai ser a grande arma do Corinthians, principalmente bolas diretas, cara. O Depay é um craque, tá lá, o cara já fez gol de falta, um belíssimo gol, já chutou outras faltas muito perigosas, é um cara diferenciado nesse quesito e pode se destacar nesse tipo de jogo. Então não chama minha atenção para esse Lei Corinthians, esse jogo. Acho um jogo complicado, difícil. Pode ser decidido nas bolas paradas e complicado. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.